Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 188 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui em si nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuam um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para poderem influenciar positivamente aos seus seguidores, internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também se apropriarem da causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Bispo Rodrigues Tambo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique. Bem-vindo ao nosso podcast, Bispo Tambo. Muito obrigado pelo convite. Saúdo a si e toda a equipa e a todos que nos acompanham. Desejar-lhes um dia abençoado. Obrigado. Como é que o Bispo aprecia um chá em que momentos? Em que primavera, estações, dia, semana, como é que degusta um chá e o que é que lhe proporciona essas experiências? Devido a questões da agenda, por vezes temos alguma dificuldade, mas normalmente à noite é a melhor oportunidade, porque estamos mais relaxados e depois de passar o dia com todos os desafios que o dia nos traz, então o período da noite tem sido sempre o melhor para um chá que contribui também para nos ajudar a preparar novas forças para o novo dia. Fazendo esta simbiose chá e renovação de forças para um novo dia, em que medida que a busca por forças e que forças são essas em que o chá pode proporcionar para um novo dia? Primeiro temos que fazer tudo porque gostamos e quando gostamos encontramos algum prazer naquilo que fazemos. O buscar de forças é que nesse chá ao longo da noite é um chá tomado sem pressa, em que em cada gole é acompanhado por uma reflexão daquilo que foi o dia e também da perspectiva daquilo que será o dia seguinte. Então ele vai sendo tomado como se estivesse conversando com mais uma outra pessoa, mas que traz um certo calor de forma positiva, não é? Então está nestes termos. Interessante. Qual é a importância de encontrar esses momentos de conversa a três, nós com nós próprios e com esta terceira pessoa, enquanto momentos de reflexão e momentos de preparação, momentos de visão ou momentos de revelação? Okay. E como é que podemos ver isto? Ao longo do dia nós ouvimos e vemos muita coisa.
mas algumas coisas conseguimos ouvir melhor, já nesse momento de reflexão. Nós nos lembramos de algumas palavras e buscamos o sentido delas, não é? De um lugar em que nós estivemos, de algumas pessoas com quem falamos. Então vamos buscar o verdadeiro sentido daquilo que nós vimos, ouvimos e vemos. Então este é um momento que realmente a nossa consciência, não é? Cresce. Algumas vezes alguns nos criticam e talvez na hora nós não nos sentimos bem com aquelas críticas, mas nesta conversa conosco mesmos vamos perceber porque é que a pessoa falou daquela maneira. Mas também algumas pessoas podem nos elogiar e nós não percebermos o alcance daquele elogio, a admiração que a pessoa tem, porque estávamos num ambiente. Então, naquele momento mais calmo, em que nós conversamos conosco mesmo, então aí percebemos o que é que realmente aquela pessoa ia dizer. E é nesses momentos realmente que é uma revelação, em que Deus também fala conosco. Nós precisamos de um tempo conosco mesmo para que possamos discernir a mensagem de Deus, que ela pode vir de diferentes formas, pode vir de outras pessoas, pode vir de dentro de nós para nós mesmos. Então este é um momento muito diferente e muito importante na vida de cada um de nós. Precisamos de ter este tempo e é aí onde dia seguinte acordamos ou encorajados para realizar aquela atividade que estávamos a realizar no dia anterior, ou até acordamos e dissemos que não, depois de uma boa reflexão, aquela atividade já não realizo mais. Muito bem. No plano de correlação entre visão e revelação, bem, esteve aqui o bispo a sugerir que nesses momentos de pausa sistêmica, através de um certo padrão, uma certa rotina, podemos encontrar ambientes de revisão, reflexão, e como se estivéssemos a organizar as coisas em gavetas, e ali Deus fala-nos em revelação. Como é que uma revelação retroalimenta ou alimenta uma visão também dada por Deus? Qual é a relação entre uma visão e uma revelação? Como é que elas se ajustam ou se comunicam? Okay. Por vezes nós queremos ver a separação entre a visão e a revelação. No meu entender, a visão é mais ampla, por vezes não é alcançável no dia seguinte, é algo que devemos nos esforçar para alcançar. A visão também pode estar muito próximo do objetivo. Agora, a revelação é a abertura que Deus, não é, faz, mostrando-nos o caminho para atingirmos a visão. Em algum momento nesta revelação, também é possível que esta visão, se não for divinamente inspirada, nós possamos abandonar. Mas, então, a visão vem, aliás, a revelação vem para nos encorajar, nos mostrar como caminhar para atingirmos aquilo que é a nossa visão. Interessante. Enquanto o bispo referia-se a este momento de balanço e de validação, se é uma revelação que vem de Deus ou não, e se ele é instrumental ou não para retroalimentar a visão, lembrei-me de Cristo ali na Galileia, quando vai recrutando os seus discípulos na narrativa de João. Chama primeiro Filipe, diz: segue-me. Filipe não hesita. Depois Filipe, por sua vez, chama Nicodemos. Nicodemos pergunta que vantagens poderá ter alguém que vem de Nazaré. Mas depois Filipe diz: vá por si e vê. E então inicia um diálogo entre Cristo e Nicodemos, em que Cristo diz que não, eu lhe via debaixo de uma figueira. Ele diz: afinal és Cristo Jesus. Qual é a importância de ver para crer nessa questão de
de visão, de teofanias, porque uma visão tem que levar para um mover, né? E nem sempre nestas revelações podemos encontrar uma força ou uma hesitação sobre se realmente este é o caminho ou não. Mas qual é a importância de qualquer das formas, dar um passo, caminhar, para ir ver com os próprios olhos? Por exemplo, se nós entrássemos numa faculdade e perguntarmos ao estudante do primeiro ano o que é que você espera, ele diria que estou a esperar quero ser licenciado, e até podia dizer, eu quero fazer PhD, mas está no primeiro ano de licenciatura. Ainda está a dever os 4 anos da licenciatura e outro. Então, para dizer que aí está a visão. Então, ele está ali no primeiro ano, mas já não está a ver ali. Está a ver-se em outros fóruns, não é? Então, aí está a questão da visão. Quer dizer, você olha e começa a ver um futuro que os outros não estão a ver. Começa a ver um ambiente e uma situação que os outros não estão a ver. Só você, não é? Agora, a questão de ver para crer é isto que atrasa a questão da nossa visão. Porque enquanto esperamos para ver, é o tempo. E aquilo que nós vemos não é o suficiente para sustentar a visão que nós temos. Não é o suficiente, é uma imagem apenas. Mas a visão é mais larga que isso. Então, enquanto esperamos, atrasamos o processo de organização da nossa visão. Não podemos negar que em algum momento precisamos de ver, mas temos que ter em conta que enquanto estamos à busca de meios para ver se esta visão vai dar certo, estamos a atrasar o processo de preparação para alcançar o fim último da nossa visão. Se, por exemplo, falamos agora de um estudante universitário, ele diz, eu não acredito, vamos supor que uma pessoa da aldeia, eu não acredito que uma pessoa da nossa aldeia pode fazer faculdade. Quero ver se aquilo há dinheiro. Então aquilo vai, são 4 anos ou um pouco mais, quando termina está a acreditar que sim, pode fazer. E já perdeu muito tempo. Já perdeu muito tempo. Já perdeu muita capacidade que seria usada para seguir a sua visão. Então pode ir, não é? Mas o tempo e a capacidade que ele tinha inicialmente já não é o mesmo. Vemos o mesmo em relação aos discípulos quando Jesus ressuscitou. Os outros viram, estão a celebrar a ressurreição de Jesus. Já estão no momento de celebração. Mas o Tomás diz que não. Eu ainda vou esperar. Só vou crer se eu realmente lhe ver e colocar os meus dedos. Então, quer dizer que enquanto uns estão na festa da ressurreição, estão a celebrar o poder de Deus que fez ressurgir Jesus dos mortos, o outro ainda está na situação de dúvida. Celebro ou não? Então quer dizer que ele, por um lado, faz parte do grupo, mas por outro lado não faz parte do grupo. Porque aquilo que aquele grupo está a celebrar, para ele não é verdade. Então, mais tarde, ele vê Jesus. Então, imaginemos que fosse uma situação de Jesus dizer, olha, já me apresentei aos meus discípulos, agora vou me apresentar aos outros e não voltar mais. Então, ele ficaria sem celebrar esta ressurreição. Então, para dizer que a questão de ver para crer atrasa o processo de preparação para alcançarmos aquilo que é a nossa visão. Interessante. No caso, eu referia Nicodemos, era Natanael. Exatamente. No caso em particular. Como é que nós vemos a liderança como um instrumento de reconciliação, de coesão, de cura terapêutica, de edificação conjunta de
de um destino que seja mais identitário com a realidade local e não talvez a aceitação de visões impostas. Mas como é que uma liderança pode ser esse instrumento de construção de uma visão coletiva na base da realidade local sem ser uma imposição? Costuma-se dizer que uma parte do líder fica nos seus liderados. Então, um pedaço dele fica sem ele perceber, sem ele saber e sem ele, de forma voluntária, querer deixar isso aos seus liderados. E um pedaço de cada um dos liderados também fica no seu líder. Então, temos que perceber que o líder é um influenciador. Tem que trazer esta influência. E devia ser um influenciador positivo, apesar de que todos os grupos, até de bandidos, têm um líder. Mas, quando falamos de líder, tem que ser um influenciador positivo, que contribui positivamente para a sociedade ou para o grupo em que ele está inserido. Então, como influenciador, deve sempre ter em mente que aquilo que estou a fazer vai servir para este grupo que me vê e vai servir também para o grupo, para a prosperidade. Alguns dizem, sem conhecer o líder, veja o grupo que ele lidera e aí verás a imagem do líder. Então, é possível, nós sem o conhecermos, mas através do grupo, nós percebermos quem é um líder. Então, aí chama-se muita atenção àqueles que lideram. Há esta situação de o líder carismático nasce ou forma-se. Este é um outro debate. Mas o que nós temos que perceber é que quem tem este papel de liderar tem um papel de influenciar, tem um papel de deixar marcas e tem um papel realmente, como dizia, de unificador. E a própria liderança já não encoraja um líder que cria grupos, mas pelo contrário, ele deve criar todas as condições para que o grupo, independentemente da sua diversidade de diferenças, ele deve contribuir para que aquele grupo seja uno, e é possível. E não catapultar as diferenças, mas buscar os elementos comuns do grupo e usar esses elementos comuns para a união do próprio grupo. Nós podemos ter todo tipo de diferenças, mas também temos algo entre nós que é comum. Então, é isto que tem que ser usado cada vez mais pelo líder para a união. Então, não pode ser um líder que está com um grupo e não está com o outro. Isso também vai contribuir para que a organização, se for uma organização, se for uma empresa, não tenha a produção que se pretende. Então, haverá sempre essas disputas. Mas quando o líder é um exemplo de união, é um exemplo de unidade, em que todos, se forem, as diferenças forem em termos etários, jovens e velhos, se sintam que este é nosso. Homens e mulheres não olhem para o gênero do seu líder, mas sintam que todos nós somos acolhidos. Então, isto contribui bastante para a harmonia no próprio grupo. E vai haver harmonia porque, sabe, olham para frente, buscam exemplo. Não vamos dizer que aqueles que fazem parte da organização, não haverá pessoas que não estão a favor da união. Há muitos, não é? Mas o papel do líder é, através da sua liderança, com palavras e atos, trazer estas pessoas para a unidade cada vez mais forte. E isso é possível. Eu recordo das palavras do livro de Hebreus: procurai a paz com todos. Traz essas palavras
reconhecendo que as pessoas são diferentes, reconhecendo que há pessoas que não querem paz, mas o líder tem que procurar a paz, viver em paz com todos e nunca deixar que uma raiz amarga cresça no meio da sua organização. E pior ainda, que ele não seja a tal raiz. Excelente. Qual é a importância do sofrimento neste processo de tornar o líder um apreciador de paz? Em qual é que o sofrimento lhe conduz a um deserto, e neste deserto, numa certa solidão, num momento de reflexão, ele pode interiorizar e passar a apreciar aquela paz que encontra num deserto, num sofrimento, e fazer dessa paz que encontra num deserto, num sofrimento, um fator de união, de coesão. Se, por exemplo, disse que o Senhor usa as pessoas inexpectáveis, coisas desprezíveis, coisas menos prováveis, ele exalta os humildes. Qual é o papel do sofrimento neste processo? E é preciso perceber que o sofrimento é diverso, porque alguns acham que sofrer é não ter o que comer, não ter o que beber, não é? Mas o sofrimento manifesta-se de diferentes formas. Em algum momento, como líder, há palavras que gostaria de pronunciar numa certa situação, mas por ser líder e para o bem do grupo, prefiro não pronunciar essas palavras. Há algum convívio que eu gostaria de estar, mas não deve estar para o bem do grupo. Então, são essas. Só queria trazer este sofrimento, porque as pessoas podem pensar que bom sofrer é só não ter comida, não é? Este sacrifício que o líder tem que fazer pelo grupo é importante, não é? Este é o preço que se deve pagar, não é? Pela liderança, mas sabendo que este sacrifício não estou a fazer por mim. E aí voltamos à Bíblia. E Jesus, quando foi à cruz, não foi por ele, não foi pelos seus pecados que ele parou na cruz, mas foi pelos pecados da humanidade. E ele dizia, para o bem da humanidade, que sofra eu, que seja humilhado, não é? Que passe por tudo isto, mas a sociedade esteja bem. Então, para o líder também vai passar do deserto. Em algum momento não terá amigos, porque não estará em condições de estar com os amigos a conviver. Não estará também, mesmo com a própria família, em algum momento é preciso um sacrifício nesse sentido. Mas é aí onde nós também ganhamos, o líder ganha maturidade. Aí ganha o conhecimento e o crescimento. Não podemos olhar para o deserto apenas como sofrimento, mas como uma escola em que nós mesmos de Deus estamos na sala e somos ensinados. Então é necessário. Depois de atravessar o deserto, facilmente consegue conviver. E depois de passar do deserto, até pode viver no deserto, não perceber que está no deserto, não é? Porque estará preparado para estar. Então, alguns podem até sentirem e acharem que estás no deserto, mas você como não se sentir no deserto porque sentiu-se preparado. O livro de Jeremias fala de preparar. Ele diz que você é um barro. Então, o barro não basta apenas aquilo que o oleiro faz. Faz uma coisa muito bonita, mas falta o lado da resistência, não é? Então não basta o barro sair das mãos do oleiro, mas tem que passar pelo fogo. No fogo, ela é preparada para a resistência e resiste a todo tipo de temperaturas. Daí que nós levamos o barro para o fogo, levamos o barro para fora, para o sol. Então já está preparado. Então é necessário que nesta questão da liderança nós percebermos que fomos formados como barro pelo oleiro, mas precisamos passar pelo fogo, e este fogo vai nos capacitar, vai capacitar de forma extremamente admirável o líder para todo tipo de situações.
Então, é por isso que quando o líder não passou pelo fogo, a primeira situação que tiver, ele abandona o barco. Há termos que nós costumamos dizer e desencorajar. Qualquer situação eu vou deixar, eu vou largar isto. Então, estas são palavras de um líder que foi formado pelo oleiro, mas ainda não passou pelo fogo. Passando pelo fogo, vai estar no sol, vai estar no frio, e estará em condições para enfrentar esse tipo de situações. Porque aquilo que era o deserto para ser preparado, esteve. Excelente. Olhando para esta preparação, deserto que ensina-nos a preferir o lugar de aluno, de discípulo, de eterno aprendiz, enquanto uma forja para algo maior, numa sociedade que está muito fragmentada, que há diversos papéis, diversas responsabilidades. E dando um exemplo há bocado, numa certa graduação perguntava-se qual é a profissão mais importante, e os mais neutros diziam que todas as profissões são importantes. Mas eu pergunto ao bispo, qual é a profissão mais importante? Nós, como seres humanos, fomos criados incompletos e complementamos uns aos outros. Ou mesmo diríamos, por exemplo, na família, que é mais importante? É o homem ou a mulher? Podíamos ter muitas respostas e depois dizíamos, ok, dos dois, qual é o mais importante para termos os filhos? E vemos que precisam da presença dos dois. Então, as profissões, todas elas, são mais importantes. O que acontece é que há profissões que se destacam em relação às outras. Nós hoje estamos a fazer esta gravação. Quem olha, quem está a assistir, vê-nos os dois. Mas quantas pessoas estão envolvidas para que esta gravação vá para o ar? Quantas? Aqui em Moçambique e fora do país até. Estão a trabalhar. Então, para dizer que se nós escolhermos uma como mais importante, estamos a dizer que aquela pode resistir sozinha sem as outras. Então, em nenhuma existe sem as outras. Há esta complementaridade. Se nós, por exemplo, podemos mencionar tantas profissões e deixarmos o comerciante por fora, mas para termos as nossas coisas, é o comerciante que nos traz, que aproxima para que nós possamos ter o produto. Então, podemos mencionar muitas profissões e esquecermos a pessoa que faz limpeza. Isso no dia que, por exemplo, se for aqui na cidade de Maputo, aqueles que fazem limpeza deixarem de fazer limpeza por 2 dias apenas. E já tivemos essa situação em que a cidade não era recolhido o lixo durante um tempo. Vimos o que nós vimos. Todos nós reclamamos. Então, para mostrar que todos nós somos importantes, todas as profissões são importantes, umas destacam-se, são mais visíveis que as outras, mas o facto de serem visíveis não as torna mais importantes que as outras. Outras, porque como sociedade achamos que estas merecem mais um salário mais alto em relação às outras, mas em termos de importância, todas as profissões são importantes. E para aquele que quer escolher a profissão, aquilo que quer fazer no futuro, não escolha olhando primeiro para os ganhos materiais. Escolha olhando para o seu coração. O que é que se sente bem fazendo? É isto que conta. Nós podemos olhar para os ganhos materiais, mas você, a cada dia que vai fazer aquele trabalho, apesar de ter um salário estrondoso, a cada dia que você vai fazer, é uma dor para o teu coração, é um partir do coração. Então, ao escolher a profissão a seguir, escolha aquela que o teu coração
se sente muito bem. E digo mais, tudo que nós fazemos tendo este coração cheio de amor vale muita coisa. Vale primeiro o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa autossatisfação e depois o lado material. E muita gente conquista as pessoas porque fazem mesmo de coração. Temos visto vídeos de professores, não é? Que ganham prêmios pela forma que eles dão aulas. No meio de uma situação crítica de falta de material, ele encontra formas, porque ele gosta. Não está a fazer aquilo para agradar ninguém, ele gosta. Então, mesmo na falta de material, ele encontra uma forma didática de transmitir os conhecimentos. E desde já quero felicitar a um professor que estava a dar aulas sobre geografia, Rio, não sei quantos. Acredita que eu também aprendi algumas coisas. Há coisas que nós aprendemos na escola e tiramos vindo para lá, mas não sem perceber a essência. Então, quando ele estava a dar aquela aula aos alunos, eu também saía a ganhar. Então, para dizer que não escolhemos a profissão por ser mais importante, porque todas são e complementam-se. Elas, uma precisa da outra. Nós podemos dizer, esta. Então, podemos dizer, quem vara é muito importante do que quem faz vassoura. Depois diz, ok, não faço vassoura, vare lá então. Como é que vai ser? Não é? Então, as profissões complementam-se umas às outras e devemos escolher aquela que o nosso coração sente à vontade. E nós temos a autorrealização e satisfação por estarmos a ter esta profissão. Excelente. Como é que os líderes podem preparar-se aos si próprios e os seus corações no desempenho das suas atividades, um pouco em linha com o que esteve a dizer-nos agora, sobre a importância das profissões, a forma de executar as profissões e como é que os líderes podem preparar os seus corações para que no lugar onde estão a liderar possam ser esse instrumento de amor, cura e união às outras pessoas com o sentido de servir naquilo que fazem. Primeiro é preciso estarmos satisfeitos com o lugar que nós estamos e nunca acharmos que não, se estou nesta cadeira eu gostaria de estar naquela. Se chegamos aqui, Deus determinou esse tempo. Então temos que ter esta paciência de deixar o tempo de Deus. Muitas das vezes a insatisfação vem porque achamos que não, eu não estou no lugar certo. Mas também não queremos trabalhar para chegarmos no tal lugar que nós almejamos. Então, um líder deve se preparar procurando não prejudicar ninguém, tanto dos seus subordinados, tanto dos seus superiores, para que ele possa se destacar. Deve fazer o seu trabalho. O apóstolo Paulo escreve uma coisa muito interessante nas suas cartas. Diz que vós sois uma carta. Esta é uma mensagem muito profunda. A carta é expedida daqui para outros países muito distantes. Ela própria não sabe que mensagem que está a levar. Não tem ideia da mensagem que está a levar. Se é uma mensagem triste, é uma mensagem alegre, ela não tem ideia. Mas, quando chega lá, aquele que recebe é que consome a informação e se alegra com ela e conserva. Então, o líder tem que saber que ele é uma carta, que ele nem sabe que mensagem que traz. Ele não sabe o que significa para a sociedade que ele está a servir. Só a própria sociedade é que tem ideia de quem ele é. Então, é servir com satisfação, levando sempre a alegria e o perdão. Se for líder, dois elementos muito importantes. O amor deve estar acima de tudo. E voltamos às palavras de Jesus a Pedro. Você me ama? Porque ele sabia, se ele tivesse perguntado, você ama esse povo?
em algum momento ia se esquecer e ia dizer que não, eu prefiro. Mas Jesus pergunta, você me ama? Quer dizer que o líder deve, se for cristão, obviamente, deve amar Jesus em primeiro lugar. Se não for cristão, deve amar ao grupo ou à organização que ele tem. Então, dentro da organização, as pessoas são diferentes. E ele continuar a ser esta carta que ele próprio não sabe que mensagem é que leva. Não sabe. A seguir é perdoar. Saber perdoar. Porque se está a liderar, nem todos vão compreender. Falávamos no início da visão. Quem está a ver, só o líder. Enquanto que aqueles com quem nós trabalhamos estão a ver hoje. O líder está a ver já 2030, 30 e tal, 50. Ele já está a ver 10, 15 anos depois o que será aquela organização. Mas os outros podem não estar nisso. Mesmo que transmita a visão, não será bastante, não será suficiente. Porque é necessário. A outra questão também que o líder tem que ter, se for cristão, obviamente, como dizia, é a oração. Isto nos ajuda a preparar. Um dos autores que fala muito da liderança diz que quanto maior for a dificuldade, mais oração o líder deve fazer. Então ele dizia, quanto maior for a dificuldade, mais joelhos devem se dobrar. Perceber que isto não vou ultrapassar porque tenho capacidade. É por isso também alguns são aconselhados quando graduam não andar a estender certificados no seu gabinete para mostrar que eu fiz isto e aquilo. Não precisa. A carta que você carrega em si mesmo vai mostrar quem você é. As pessoas vão saber se passou ou não numa universidade. Se não passou, desta universidade terrena, aquela divina entrou nela. Então, mesmo sem estender no gabinete, ou em casa, ou no escritório, e mostrar os níveis, mas a sua postura, sua liderança, sua forma de ser, o seu caráter, vai dizer às pessoas, este é líder. Jesus, quando morre, quando estava na cruz, ele não anunciou nada, não disse quem ele era, não se apresentou a ninguém. Mas aqueles que assistiram disseram, este era verdadeiramente filho de Deus. Não foi Jesus que disse, vocês estão a matar, eu sou filho de Deus. Não, ele não gritou. Mas aqueles que estavam a assistir, no final disseram, este era verdadeiramente filho de Deus. Então o líder também tem que chegar a este nível em que os seus liderados, não é? E toda a sociedade em sua volta olha para ele e diz, este é o nosso líder. Este está a trazer uma semente de amor, de liderança nos corações. Então não precisamos, o líder não precisa apresentar-se. Deixe que as obras falem. E voltamos a Jesus. Ele curava e dizia, não diga a ninguém. Mas sabia que aquelas obras vão falar por si. Vão transpor fronteiras. Ele não precisa fazer publicidade. De que eu sou isto. Não diga a ninguém. Mas a pessoa saía dali. Os outros viam a transformação daquela pessoa e iam ter com ele. Mas você era cego, hoje vê. Jesus me curou. Você não andava, mas hoje anda. Jesus me curou. Então é isto que o líder deve trazer. E não a força. Não. Deixa as obras. As obras da pessoa penetram onde os seus pés não conseguem chegar. As obras do indivíduo chegam em um lugar que nunca pensou em visitar, mas as suas obras chegam por causa daqueles a quem ele está a servir. Eles levam essa obra, levam esse ensino e dizem, valeu a pena estar perto do Francis. Não perdi tempo trabalhando, colaborando com o Francis. Foi uma grande bênção estar com ele. Então é isto que o líder
deve estar a pensar em toda hora. Deixe que as obras falem. Não precisa ser você a falar, porque há sítios onde você não vai conseguir chegar, mas as tuas obras vão chegar. Muito bem, excelente. Foi muito exaustivo na forma como trouxe-nos a forma como o líder prepara-se e prepara o seu coração para poder se comunicar e conectar com os outros quando se referia à questão de sermos uma epístola. Poderia dali derivar muitas outras questões, mas porque o tempo já está escasso, gostávamos de saber isto, que é também muito importante para aprendermos do bispo. Como é que o bispo se prepara diariamente antes de se juntar às suas equipes no seu espaço individual privado? Uma preparação mental, física, espiritual e emocional. Bom, eu tenho 2 momentos, né? Na noite anterior, eu procuro agendar o dia seguinte, saber o que vou fazer e tentar dividir as horas, o tempo que cada atividade vai realizar. Algumas eu é que vou liderar, outras serei liderado. Esta é a primeira coisa. A segunda, devo me dar tempo para ler a Bíblia. E uma das coisas como gosto muito de ler livros sobre liderança, mesmo na própria Bíblia, porque isto me encoraja. Vejo situações de líderes religiosos que Deus lhes chamou, disse vai fazer coisas X, e eles a passarem por situações difíceis, a passarem pelo deserto. Então percebemos, a leitura da Bíblia tem sido muito boa para mim. A outra questão é a oração. Coloco as atividades que pretendo realizar nas mãos de Deus. Então, no dia seguinte, também acordo com alguma antecedência para rever a agenda e preparar o material que é necessário levar e, em particular, mais tempo para orar e dizer, olha, Deus me use como instrumento da tua palavra. Eu planifiquei, mas não sei o que será. Mas o Senhor já sabe. Eu ainda não cheguei, mas o Senhor já chegou, já viu quem estará, o que vai fazer, como vamos falar. Então, me dê essas palavras. Então, a questão da oração tem sido muito importante. E uma das coisas também que pedimos a Deus é que nos ensina a ser humildes. Nos ensina a ser humildes. Percebermos que não somos mais do que ninguém, mas somos apenas servos. Está para servir. Então, esta tem sido uma oração muito constante. Deus me ensine a ser servo. E um servo deve ser humilde. E nunca superior a ninguém, mas estar abaixo de quase todos. E não é fácil, mas é possível. E Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos tem capacitado para que continuemos a lhe servir. Não porque somos santos, nunca oramos para sermos santos, porque não somos, mas apenas servos nas mãos de um grande oleiro que é Deus. Muito obrigado por este tempo que se dispôs a servir-nos o seu chá de liderança. Desejamos-lhe muito bom ano, que o Senhor Todo-Poderoso continue a guardar os seus passos, forjar a sua fé, tornando-a cada vez mais pura e preciosa para ser um instrumento de testemunho de Cristo ressurreto. Obrigado nós por esta oportunidade e por este chá. E que Deus abençoe a si e a toda a equipa. E Deus abençoe a todos também que nos acompanham e que ao longo destes minutos de conversa tenham tido algo que vale a pena para a sua vida. Muito obrigado. Esta edição se encontra depositada em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, Helloapp, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.